Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live de toda terça-feira às 8 horas para falar sobre estratégias e possibilidades para te ajudar a crescer e ter sucesso profissional e financeiro no seu trabalho. Isso pode ser dentro do seu trabalho, de onde você é um funcionário, um colaborador, um especialista, como também você que é dono de um espaço e precisa melhorar a performance da sua equipe e o faturamento da sua clínica, do seu instituto de forma geral. Hoje nós vamos trazer um tema muito importante e que sempre tem gente pedindo a gente treinamentos e consultorias para falar sobre isso, que é como transformar secretárias em destaques dentro da empresa. Então hoje nós vamos falar sobre estratégias para secretárias que querem crescer na carreira. Se você é uma secretária, seja muito bem-vinda, esse conteúdo foi feito para você. E se você tem uma secretária, já manda para ela, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar demais no trabalho. E claro, no faturamento, no atendimento, na experiência do seu cliente, isso vai beneficiar todo mundo ao seu redor. Então, bora lá que a gente tem muito conteúdo para hoje. Antes de começar, todas as terças-feiras, você já sabe, você tem um compromisso comigo às 8 horas aqui no YouTube. Todas as terças-feiras. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, faz todas aquelas coisas. Se inscreve, curte, compartilha, comenta, porque a sua participação é muito importante para nós e faz a gente entender se o nosso conteúdo está realmente relevante e está realmente te ajudando a crescer na sua carreira e ter o sucesso profissional e financeiro que a gente espera. Bom, começando agora a falar sobre essas estratégias para transformar secretárias em grandes líderes dentro da clínica, dentro das empresas, para crescerem na carreira, o que a gente quer começar a trazer aqui são pontos que a gente vai falar que vão mostrar valor do seu trabalho para quem está te observando. Isso quer dizer que tudo que a gente vai falar aqui hoje é baseado em como as pessoas nos enxergam e como a gente pode abrir oportunidades através desse meio como elas nos enxergam. Então, através do nosso comportamento, da nossa fala, da nossa aparência. Então, trazer para as pessoas o que a gente é, a nossa competência e, a partir daí, crescer dentro do nosso trabalho. O primeiro pilar que a gente vai trabalhar dentro dessas estratégias é a mentalidade. Por que a gente fala primeiro de mentalidade? Porque não adianta aqui eu falar que eu vou trazer estratégias para te fazer crescer na carreira se você vai trabalhar mal-humorado, se você não gosta do seu trabalho, se você não está afim de crescer, se desenvolver, ter mais trabalho, mais responsabilidades. Então, a primeira coisa que você precisa entender e até mesmo alinhar comigo é a sua mentalidade. Então, aqui eu quero já deixar claro que esse conteúdo é para quem está disposto a crescer, disposto a sair do lugar, a fazer um trabalho tão excelente e tão bom que quando for pleitear um aumento, um cargo melhor dentro da clínica ou do instituto, consiga, porque o seu trabalho se tornou indispensável. Se você não tem esse interesse, se você não quer crescer na carreira, se você não liga para o seu salário, para o seu trabalho, para você tanto faz, essa live não é para você. Aliás, os nossos conteúdos não são para você. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é isso. Quando a gente fala aqui de crescer na carreira e obter sucesso profissional e financeiro, o que a gente quer trazer aqui é que você vai ter mais notoriedade no seu trabalho, mais responsabilidade no seu trabalho, mas em contrapartida, você vai conseguir almejar novos cargos e novos salários e ter esse sucesso. Então, a primeira coisa que você vai pensar é aonde você pretende chegar. Onde é que você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Muitos estudos e coaches falam sobre isso. E é uma mentalidade muito importante para você entender onde você quer estar, como você quer estar. O que você quer? Um carro novo, uma casa, seus filhos na escola, onde você quer estar? O que o seu dinheiro vai te proporcionar daqui 5 ou 10 anos? É para esse objetivo que a gente vai te guiar.
as suas ações, a sua imagem vai te levar para esse lugar. Obrigada. Então, quando a gente fala de mentalidade, é isso. É chegar nesse lugar que você tanto espera. Cada um tem o seu conceito de sucesso. Então, cada um vai entender aí. Você, na sua casa, vai saber aonde você quer chegar e tá tudo bem. A gente vai entender também que para chegar nesse lugar, nesse salário, nesse cargo, você precisa trabalhar sempre para ele. Trabalhando de forma proativa, trabalhando com muita responsabilidade, com muita entrega para a gente chegar nesse lugar. Se você está preparado para isso, bora lá. A gente já vai entrar para o segundo ponto, que são as habilidades. Quando a gente vai contratar dentro da gestão de pessoas, e a gente pode até gravar uma live sobre isso, a gente fala sobre uma técnica de chá: conhecimentos, habilidades e atitudes. Aqui a gente vai trabalhar parte desse chá, dessa metodologia. E aqui a gente vai falar sobre habilidades e sobre atitudes e comportamentos. Então a gente vai trabalhar aqui entendendo que você já tem o conhecimento da sua função, já sabe quais são as atividades a serem exercidas e agora só precisa aprimorar as suas habilidades e as suas atitudes para ter o cargo que você espera. Pensando em habilidades, as habilidades são soft skills, como algumas pessoas gostam de falar, são algumas habilidades. Eu me perdi a palavra. Bom, são habilidades, ou seja, são comportamentos e atitudes e posturas que você precisa tomar de forma proativa e fazem parte de quem você é, ainda que isso seja dentro do seu trabalho. Você tem uma personalidade profissional. Então, dentro dessas habilidades, a gente vai trabalhar isso. E dentro das habilidades, a gente cogitou 3 possibilidades. A primeira das habilidades que você precisa ter para crescer profissionalmente é a comunicação assertiva. Quem precisa saber como tem que falar com as pessoas. Quem sabe se comunicar vai longe. A comunicação assertiva é uma comunicação que fala de forma clara, que fala sem causar brigas, é uma comunicação não violenta e é uma comunicação que consegue falar com a pessoa de forma com que ela entenda o que a gente está falando. Comunicação assertiva é sobre fazer o outro entender qual é o seu recado, como você gostaria de passar, como você gostaria que ele se sentisse e que ele entendesse esse recado. A comunicação assertiva, ela tem que partir em 3 pontos. Ela tem que ser uma comunicação assertiva, primeiro de tudo, para o seu cliente e paciente. Ele precisa, primeiro de tudo, entender o que você precisa passar para ele. Então, como você fala com ele, explicar o jeito certo de falar, a gente já falou isso na live passada, o jeito de falar, de forma empática, de forma atenciosa. E isso é trazer uma comunicação assertiva. Explicar do jeito que ele entende é também trazer uma comunicação assertiva. Então, se ele entende melhor por áudio, ou mande texto, ou mande vídeos, não importa. Fale como o outro entende. Primeiro ponto que a gente precisa agradar é o nosso cliente. Depois, o segundo ponto que a gente precisa agradar é a nossa equipe. Porque você precisa saber como lidar com as pessoas que trabalham com você. Pedir ajuda, dar um comando, terceirizar uma questão, uma função, delegar. Isso demanda comunicação assertiva. Se eu digo, pega ali, eu passo um recado. Mas eu falo, querida, você pode pegar ali para mim, por favor? Opa, eu passei outro recado. Até mesmo a fala que eu acabei de usar. Se a gente vai chamar a pessoa de querida, eu tenho essa mania aqui. Então eu chamo as pessoas de querida. Por mim tá tudo bem. As pessoas entendem que falar assim é uma forma natural minha. Em outros momentos, se você falar, querida, a pessoa já entendeu que ainda com a mesma palavra existe uma comunicação diferente ali. Então ser assertivo é falar de forma que você passe o seu recado do jeito certo. O terceiro ponto é com a sua liderança. Aí sim, você tem que comunicar de forma corretíssima. Porque falar com a liderança, corretíssima que eu estou dizendo,
Não é o português impecável, apesar de ser fundamental, super importante. Mas é você entender o que você precisa comunicar para sua liderança. Então você trabalha numa clínica e você está com um problema de relacionamento com a recepcionista que trabalha do seu lado, porque quando o telefone toca, ela faz corpo mole e não quer atender. Ou ela faz o horário de almoço e depois do horário de almoço ela bate ponto e continua passeando pela clínica, aí que ela vai tirar o esmalte, ela vai passear, você tem um problema com ela. Adianta você levar lá no médico esse problema de comportamento da pessoa do seu lado? Não. Não é um comportamento que ele vai conseguir atuar na hora, não é um problema que ele precisa parar naquele momento para resolver. Se você tem um gestor acima de você, se você tem um supervisor ou alguém de mais tempo de casa, uma esposa ou um esposo que trabalham na clínica, essas pessoas são as pessoas ideais para você conversar. Por quê? São pessoas que estão ali preparadas para te ajudar nessas demandas. Isso também é comunicação assertiva. Chamar, conversar no 1 a 1, entender o que você está querendo passar, que não é uma questão de ego, não é uma questão de ciúmes, é uma questão de preocupação com o andamento do trabalho. Isso é comunicação assertiva. E isso é entender como a liderança deve ser acionada. O segundo ponto é a resolução de problemas. As pessoas contratam outras pessoas para as empresas para resolver um problema que ela não está dando conta sozinha. Então, se você está ali, você precisa resolver problemas e não somente pegar os problemas e terceirizá-los. Então, entenda quais são os principais problemas e dúvidas que chegam até você, quais são as principais objeções que chegam até você e entenda como você pode auxiliá-lo. Claro, se você está começando, você precisa aprender, existe um tempo, uma curva de aprendizagem, e está tudo bem. Porém, se você já trabalha há algum tempo, você já sabe muito bem qual é a resposta que o médico geralmente dá, como geralmente a gente conduz essa paciente, como que a gente informa, se a gente está falando de um instituto de beleza, se a gente pede foto do cabelo da paciente ou não. Então, entender como que é a condução dessa paciente, dessa cliente que a gente estiver atendendo. Isso é um jeito da gente resolver problemas e chegar somente com a resolução. Então, olha, líder, eu estou trazendo aqui para você que essa semana eu tive este problema, mas eu resolvi dessa e dessa forma. Eu posso conduzir assim? Esse é o melhor jeito de resolver esse problema? Então, a partir de agora, a gente vai sempre resolver assim. Equipe, olha só, vamos combinar de todo mundo resolver esse problema dessa forma? Responder o cliente dessa forma? Entregar tal coisa desse jeito? Isso é resolução de problemas. E, por fim, a gente tem o atendimento humanizado, o cuidado no atendimento dos pacientes e dos clientes. A gente sempre bate na tecla do atendimento aqui, porque é muito importante que o atendimento seja feito de forma excelente, porque é no atendimento que as pessoas compram ou que elas deixam de comprar. Quando uma pessoa vem até você no WhatsApp, ela já tomou 70% da decisão de compra. E o atendimento, ele se encarrega de ajudá-la a tomar as próximas decisões. Ainda que toda decisão não esteja dentro do atendimento, mas grande parte está. Eu poderia dizer que nesse caminho, se um paciente chega com 70% da decisão de compra ali no atendimento, provavelmente ele segue para o fechamento com só 10%. Então, da dúvida, a gente consegue sanar e melhorar e abrir venda no atendimento em 67% dos casos. Então, o atendimento é muito importante. Ouça o seu cliente, ouça o seu paciente, atenda, responda, converse de forma clara, objetiva, e tudo aquilo que a gente já falou hoje e em todas as outras aulas e conteúdos. Depois das habilidades, a gente entra para os comportamentos. Os comportamentos são as atitudes no dia a dia que vão te ajudar muito na sua área profissional. Os comportamentos, eles são feitos de forma proposital. Eles não são tão naturais quanto as habilidades.
É claro que as habilidades, os comportamentos, né, as habilidades, as atitudes, elas podem ser treinadas, elas podem se desenvolver e você pode ir crescendo nesse conhecimento e nesse refinamento. Porém, a gente entende que as habilidades elas são mais natas, enquanto os comportamentos e atitudes eles são mais treináveis. Pensando nisso, a gente também tem 3 comportamentos que te fazem crescer na carreira e ser uma secretária notável, uma recepcionista, uma atendente, que vai ser notada pelos clientes, pelos pacientes, por quem está na sua liderança, pelos seus colegas, você ser a referência. Daí a gente já começa. Então, a mentalidade de onde você quer chegar, como você quer chegar. E aí a gente vai traçar a partir daí qual é o caminho que você vai traçar para chegar nesse lugar, no seu sucesso profissional, no seu objetivo financeiro. Depois disso, a gente tem uma comunicação clara e assertiva, a gente tem uma resolução de problemas, pegar o boi pelo chifre, como a gente diz aqui em Minas, e o atendimento humanizado, o cuidado com o nosso paciente. Esses já são pontos muito bons e a gente já consegue perceber que uma secretária é excelente a partir desses pontos. Mas a gente tem os outros 3. Os próximos 3 são, primeiro, gestão do tempo e organização. Sabe aquela sensação de que você começa o dia com 3 coisas para fazer e termina o dia com 10 coisas para fazer? Provavelmente está te faltando gestão do tempo e organização. Renata, mas eu estou sobrecarregada, só tem eu na clínica, era para ter 3 secretárias e tem uma. Eu sei, isso acontece muitas vezes, mas isso demanda também a tal da comunicação assertiva com a sua liderança. Entender o que você vai fazer no seu tempo. Quantos clientes tem no seu WhatsApp de conversas não lidas quando você chega de manhã? Se você começar a avaliar quanto tempo você demora com cada um dos seus clientes e pacientes, você começa a entender quanto tempo você vai gastar só nesse primeiro atendimento. Outra coisa, então já começa a gerir o seu tempo. Outra coisa é o intervalo entre consultas ou intervalo entre atendimentos, de quanto em quanto tempo você precisa atender presencialmente o seu cliente. Isso também começa também a te trazer uma ideia de gestão de tempo. Quanto tempo você tem de intervalo entre um paciente que saiu e outro que está chegando? Também começa a te fazer organizar o seu tempo. E a partir daí, entender quais são as tarefas que você tem que cumprir e em quais horários você vai cumprir essa tarefa. Quando eu disse que isso demanda também uma comunicação assertiva, é porque muitas vezes você pode realmente estar sobrecarregada. E essa gestão do tempo é o que vai te fazer ganhar um reforço no seu trabalho. É comunicar para a liderança e dizer: olha, essas são as atividades no dia e esse é o tempo que eu gasto em cada atividade. Eu preciso de um suporte, eu preciso de uma ajuda. Isso é uma habilidade impressionante, é uma atitude impressionante. Olhar de forma gerencial para o seu trabalho, com produtividade, com olhar sobre tempo, com organização. Isso te faz ser notável, isso faz você crescer na carreira. O segundo ponto dentro das atitudes é a imagem pessoal. Não dá para a gente falar de atitude e comportamento sem falar de imagem pessoal, porque tudo importa. E quando a gente está falando de imagem pessoal, eu estou falando de 2 pontos principais. Eu estou falando sobre a sua postura em frente aos seus pacientes, aos seus líderes, aos seus clientes, mas também o modo como você se mostra no seu trabalho. Começando pela sua postura, você precisa mostrar que você está ali para crescer na carreira, para cumprir um objetivo financeiro que você tem. Você precisa mostrar a que veio. E isso tem muito a ver com a sua postura. Porque o jeito como você conversa, se você sorri, se você é simpática, se você é solícita, se quando as pessoas chegam você está pronta para atendê-las, ou se você senta assim na cadeira, assim. Se você é uma pessoa que fica o tempo todo no telefone, e quando um cliente entra, você diz: fica à vontade, qualquer coisa pode me chamar. Isso fala muito sobre você e sobre o seu trabalho. Esse tipo de atendente cresce na carreira. Quantos de nós já entrou numa loja e aconteceu exatamente isso? A vendedora estava lá assim,
Ou estava mexendo no WhatsApp, você entrou, ela levantou só uma vez e falou: qualquer coisa você me chama. Quantas vezes isso já não aconteceu? E quantas vezes dessa a gente foi embora sem consumir nada? Que é isso. A nossa postura fala muito sobre a nossa vontade de atender, nossa vontade de ajudar, nossa vontade de entregar o nosso melhor para o outro. Do mesmo jeito, em relação à liderança e os nossos colegas. Como é o seu comportamento frente a reuniões, a treinamentos? Se você estiver assistindo isso agora, quando você estiver no seu trabalho, se você está aí durante o horário comercial, o modo como você está me assistindo fala muito sobre o seu interesse em estar ali, a sua vontade em crescer naquele trabalho. Então, a postura é muito importante. E junto com a postura, dentro da imagem, a gente também tem a percepção de você, a sua roupa, o jeito como você se mostra, como você está no trabalho. Então, Renata, eu tenho uniforme. Maravilha. Junto com o seu uniforme está sempre limpo? Está sempre passado? O seu uniforme, o seu sapato condiz com o seu uniforme? A sua blusa de frio condiz com o seu uniforme? Suas, suas joias, seus acessórios, seu cabelo, ele condiz com o trabalho que você exerce? Recentemente eu comentei sobre enfermeiras que utilizam rasteirinha. Além de uma questão de saúde e segurança, porque realmente é uma questão que não pode, por causa disso, que não pode deixar os pés à mostra para não cair nenhuma seringa, nenhuma agulha, nenhum equipamento, nada que pode comprometer a sua saúde, também ela conta um recado. Ela também fala sobre qual é o seu interesse em estar ali. Existe uma diferença. Imagine um uniforme, o uniforme da recepção. Agora, dentro desse uniforme, imagina a pessoa de tênis, de All-Star, All-Star vermelho. Agora imagine a pessoa com a mesma roupa de rasteirinha. Agora imagine a pessoa com a mesma roupa com um sapato fechado, com salto ou sem. Consegue enxergar que existe diferença na comunicação só olhando para o sapato? Do mesmo jeito o cabelo. Se o cabelo tivesse preso com uma caneta, ou se o cabelo tivesse sujo, mal lavado, ou se o cabelo tivesse preso num coque, ou solto, mais partido, penteado. Não teria diferença na comunicação? Porque isso faz diferença. Renata, mas não me dão maquiagem no trabalho, então eu não sou obrigada a ir de maquiagem. Eu não estou te obrigando a nada. Eu estou dizendo que se você quer crescer na carreira, se você quer ter sucesso profissional e financeiro, você precisa entender o que as pessoas olham, se preocupam e reparam. Não estou mandando ninguém fazer nada. Eu estou trazendo estratégias para você ter o sucesso financeiro que você está esperando. Eu nunca cresço, eu nunca saio do lugar, eu já trabalhei em vários lugares, mas eu nunca consigo crescer e me desenvolver profissionalmente, eu nunca consigo chegar no salário que eu quero. Será que isso não tem a ver com a sua postura, com a sua comunicação, com o jeito como você se mostra no trabalho? Será que isso não tem a ver com a cara que você chega todos os dias de manhã? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque as pessoas prestam atenção. Nós somos o nosso cartão de visita. E existem várias pesquisas e elas têm ficado cada vez mais impressionantes, que dizem que as pessoas gastam meio segundo para tomar uma decisão sobre você baseada na sua aparência. E não é nem só a sua aparência, vou até complementar aqui com a minha percepção. Dizem isso de meio segundo a partir do que elas estão vendo de você. Mas não é só a sua aparência, a sua postura diz muito. Porque o jeito como a pessoa bate o olho em você, tem lá a sua aparência, a sua postura, o jeito como você está se mostrando, o jeito como você está vestindo, o seu cabelo. É fácil perceber isso. E isso não é consciente, isso é inconsciente. Acontece. A gente querendo ou não. Então, vamos ser assertivas em relação a isso? Vamos trabalhar para melhorar esse ponto? E esse é um ponto muito específico, esse é um ponto polêmico, eu posso assim dizer. Então, se vocês querem saber mais sobre comunicação pessoal, sobre postura, sobre imagem,
Então, já deixa um comentário aqui, já escreve aqui, imagem, que a próxima live a gente vai falar sobre isso. Próxima terça-feira, às 20 horas, a gente vai falar sobre imagem pessoal para crescer na carreira. Bom, e o último ponto é o olhar comercial. Ele é, de novo, estratégico e proposital, assim como a sua imagem pessoal, assim como a sua organização e gestão de tempo. Ela tem que ser proposital. Eu vou fazer porque eu quero. E se eu quero, eu consigo, eu vou fazer. Eu quero crescer na carreira, eu quero chegar neste salário. Bom, falando sobre o olhar comercial, é entender como a gente pode começar a abrir as portas para os nossos clientes. O que é que a gente vende? O que é que a gente entrega? Estou falando do que a gente vende de verdade, o que a gente troca por dinheiro. Bom, e o que a pessoa precisa ter ou o que ela precisa sentir para comprar isso da gente? Se eu estou falando de sorvete, ela precisa sentir calor, sentir vontade de comer um docinho. Isso faz ela querer comprar um sorvete. Às vezes mais do que o valor financeiro do sorvete propriamente dito. Agora, outras coisas, como um carro, ela precisa ter um valor financeiro envolvido. Do mesmo jeito, dentro dos procedimentos. Existem alguns procedimentos que a gente faz que tem um alto valor, então a pessoa precisa estar disposta a fazer esse investimento na saúde, no cuidado dela. E existem outros que não são ancorados por preço. Existem outros procedimentos que são mais simples e mais baratos, consequentemente. O que a pessoa precisa ter e sentir para consumir esse conteúdo da gente? O que a pessoa precisa ter e sentir para comprar esse serviço da gente? O que ela precisa ter e sentir para vir até a gente? Isso já vai despertar o seu olhar comercial. E a partir daí a gente vai ter conversas que guiem a pessoa para essa solução. Então, eu vou me usar de exemplo. O que a pessoa precisa ter ou sentir para comprar uma consultoria na Reage? A pessoa precisa ter vontade de crescer na carreira. Seja ela de forma proativa no seu lugar de trabalho, ou seja ela enquanto dona para gerir toda a sua equipe e alcançar esse sucesso financeiro. Então, o que uma pessoa precisa ter para vir até a Reage é querer, o que ela precisa sentir é vontade de crescer e ganhar mais dinheiro, faturar mais. Então, aqui, quando eu vou falar com alguém, quando eu vou atender alguém, quando nós vamos conversar com as pessoas em nossos canais, a gente sempre procura saber qual é o objetivo que essa pessoa tem. O que é que a gente quer ajudar a chegar no objetivo? Qual é o objetivo financeiro? Qual é o objetivo profissional? A gente vai entender para a gente chegar nesse lugar. Adianta eu perguntar sobre idade? Adianta eu perguntar sobre outros pontos da carreira? Há quanto tempo ela está na clínica? É importante, ajuda, mas não é o que eu preciso saber. O que é importante para mim? O que é crucial para eu saber, para eu conduzir essa pessoa para a venda? É aonde ela quer chegar e como ela quer chegar. Aí eu consigo entender como eu vou vender para ela. No seu caso, é exatamente a mesma coisa. Entenda o que você vende e o que a pessoa precisa ter ou sentir para chegar até você. E aí faça as perguntas certas. É importante saber a idade do seu paciente, é importante saber o estado civil do seu cliente, é importante saber o endereço de cobrança, mas essas informações, elas não são as primeiras informações que eu vou pegar dele. As primeiras informações têm que ser informações de venda. Aí você começa a abrir esse olhar comercial e abrir as portas do negócio para os seus clientes chegarem. Eu não conheço ninguém que quando começou a vender, quando abriu o seu olhar comercial, não alavancou na carreira. Saber vender é crucial. E é importante que a gente saiba fazer isso. É importante que a gente tenha esse olhar e esse cuidado. O olhar comercial também é muito importante. E eu quero, inclusive, fazer uma sequência de lives especiais só para falar de vendas. Então, por enquanto, eu vou deixar vocês comentando aqui só imagem para a gente trabalhar na próxima semana, se todo mundo quiser. Mas eu já vou deixar aqui como promessa que
umas lives futuras, nós faremos uma série especial só sobre gestão comercial, só sobre vendas. E eu tenho, inclusive, convidados incríveis para vir falar com vocês. Bom, essas são, então, todas as estratégias que a gente tem para hoje fazer as secretárias crescerem na carreira, para te fazer começar a ser estratégica no seu trabalho, a fazer as coisas de forma profissional e proposital, para que muito em breve você cresça na carreira, cresça o seu salário e alcance o seu sucesso. Cada pessoa tem o seu sucesso, cada pessoa tem o lugar em que ela quer chegar. Não importa como e qual lugar é esse, desde que você trabalhe de forma proativa para melhorar a experiência de quem trabalha com você, para melhorar a experiência do seu cliente. Se o seu sucesso é melhorar a vida do outro, pode contar com a gente, nós estamos aqui para te ajudar. Muito obrigada pela sua companhia. Nós nos vemos na próxima terça-feira, às 20 horas, para mais um conteúdo para a gente melhorar a sua performance profissional e chegar no sucesso financeiro que você merece. Um beijo, até a próxima semana. Reage!